A maldição do mundo. O primeiro sinal não foi um estrondo, mas um desbotamento. Em 14 de novembro de 1995, as cores começaram a vazar das coisas. Não era apenas uma questão de visão, era como se a matéria estivesse cansada de existir. O azul do céu tornou-se um cinza estático e o verde das florestas murchou em um tom de osso seco. A maldição se manifestou através do som. Nas grandes cidades, as pessoas perceberam que o barulho do tráfego e das conversas não desaparecia. Ele se acumulava. Cada buzina, cada grito, cada choro ficava suspenso no ar, repetindo-se em um sussurro infinito. O mundo estava gravando a si mesmo e o disco estava cheio. Mateus, um vigia noturno em uma biblioteca esquecida, foi um dos poucos a documentar o fim. Em seu diário, ele escreveu: "Hoje tentei acender um fósforo. A chama não era quente, nem emitia luz. Ela era preta, um vazio em forma de fogo que devorava o oxigênio sem dar nada em troca. A maldição não é a morte, é a anulação. O mundo decidiu que já viu o suficiente. No 7º dia, a gravidade começou a falhar, mas não para cima. Os objetos começaram a se fundir. O asfalto bebeu os pés dos pedestres. As paredes das casas abraçavam os seus moradores até que eles se tornassem parte do reboco. Não havia sangue, apenas uma transição silenciosa para a pedra e o metal. A terra estava-se fechando como um punho, transformando tudo o que restava em uma única massa compacta e silenciosa. O sol, agora escurecido no céu, não se punha mais. Ele apenas observava o mundo se tornar um monumento de silêncio absoluto. O horror dessa maldição é que ela não pode ser combatida, pois o inimigo é o próprio chão que pisamos. A origem de uma maldição tão absoluta não poderia vir de um simples feitiço ou de um deus irritado. Ela veio de um erro de cálculo da própria existência. Diferente das lendas antigas, a maldição do mundo não foi um castigo, foi uma correção de sistema. Há séculos, um grupo de alquimistas e pensadores, conhecidos como os escultores do vazio, acreditavam que o mundo era imperfeito porque era barulhento demais. Muitas emoções, muita entropia, muita vida desordenada. Eles buscavam a harmonia pura. Em um laboratório subterrâneo, construído sob o que hoje chamamos de Cordilheira do Himalaia, eles tentaram isolar a partícula da intencionalidade. Eles acreditavam que, se pudessem remover o caos da matéria, o mundo se tornaria eterno e indestrutível. Ao tentarem limpar a realidade, eles acidentalmente perfuraram a membrana do devir, o tecido que separa o que é do que poderia ser. Em vez de trazer ordem, eles deixaram entrar o nada ativo. Esse vazio não era a ausência da matéria, mas uma força que convence a matéria de que ela não precisa mais existir. A maldição começou como uma ideia. Primeiro as pedras, esqueceram como ser duras. Depois o fogo, esqueceu como queimar. No centro do laboratório, gravado em uma placa de metal que agora flutua em um abismo de cinzas, restou uma única frase que explica a maldição. O mundo não foi condenado por suas falhas, mas por seu desejo de ser perfeito. A perfeição é estática, e o que é estático pertence ao reino dos mortos. A maldição se espalha como um vírus lógico. Ela viaja através do olhar do som. Por isso, as cores somem primeiro. A luz está sendo desligada na fonte. O mundo está voltando ao rascunho original, apagando cada linha de vida que foi desenhada nos últimos bilhões de anos. O pior de tudo, não há um vilão para derrotar. A maldição é o próprio universo decidindo que o experimento da vida foi um erro de gramática que precisa ser deletado. Os cultores do vazio não eram monstros, pelo menos não no início. Eram os mentes mais brilhantes da sua era. Matemáticos, filósofos e sacerdotes que compartilhavam uma obsessão perigosa. Eles acreditavam que o sofrimento humano vinha da impermanência. Para eles, a vida era um erro porque tudo o que nasce morre. O plano deles? Transformar a existência em algo tão imutável quanto um diamante. Eles não morreram, pelo menos não da forma que entendemos. Como foram os primeiros a serem expostos à harmonia pura, eles sofreram a transformação mais radical. Os 12 líderes do grupo ficaram presos em um loop temporal no centro do laboratório.
Eles não conseguem se mover, mas as suas mentes continuam operando em uma velocidade infinita. Eles viram o início e o fim de tudo em um milésimo de segundo, e o horror desse conhecimento os congelou em estátuas de carne viva. Se você chegar perto deles, poderá ouvir um zumbido. É o som dos seus pensamentos tentando escapar de corpos que não pertencem mais ao tempo. À medida que a maldição se espalhava, os escultores deixaram de ser pessoas e se tornaram uma consciência coletiva. Seus nomes foram apagados da história. Agora, eles são apenas a presença. Eles flutuam pelos corredores do laboratório como sombras tridimensionais, tentando desesperadamente costurar a realidade de volta. Mas cada ponto que dão apenas rasga o tecido um pouco mais. O líder dos escultores, um homem que a história esqueceu de nomear, sofreu mutação mais poética e cruel. Seu corpo transformou-se em vidro translúcido. Ele é incapaz de fechar os olhos. Ele é forçado a assistir, em 360 graus, com uma perfeição que ele buscou, está destruindo as cores, os sons e os amores do mundo. Os escultores deixaram para trás os ecos, máquinas orgânicas que eles criaram para manter a ordem. Com a maldição, esses ecos se tornaram geladores do fim do mundo. Eles vagam pelas cidades cinzentas, tocando as pessoas e transformando-as em estátuas de sal para preservá-las do caos da vida. Eles criam um mundo sem dor e conseguiram um mundo sem nada. O único lugar que a maldição não conseguiu tocar é um paradoxo geográfico conhecido como o Vale dos Batimentos. Ele não está em um mapa, pois não se localiza em um ponto fixo. Ele existe apenas dentro da memória coletiva de quem ainda sente esperança. No entanto, fisicamente, ele se manifesta em um pequeno vilarejo escondido sobre as raízes de uma árvore milenar. É uma ilha que não deveria existir. Enquanto a maldição dos escultores busca a perfeição estática, o silêncio, o cinza, o imutável. O vale é o lugar mais caótico da terra. Lá, as cores mudam sem aviso. O chão é irregular e nada é simétrico. A maldição desliza sobre o vale porque ela não reconhece a desordem como algo que possa ser organizado ou apagado. É como tentar pintar um quadro em uma tela que está constantemente pegando fogo e se reconstruindo. Diferente das cidades onde os sons ficam presos em ecos infinitos, no vale o som morre no instante em que nasce. Existe uma barreira de ruído branco natural. As pessoas lá gritam, cantam e choram o tempo todo. Esse excesso de vibração vital cria uma frequência que anula a frequência da anulação. É o único lugar onde o fogo ainda é quente e queima com uma cor laranja vibrante. No centro deste refúgio há uma fonte que não jorra água, mas emoções puras. Os escultores do vazio tentaram drenar a humanidade de suas falhas. Mas todas as impurezas que eles removeram, a tristeza, a raiva, a paixão desenfreada, escorreram para este ponto da terra. A maldição não entra lá porque ela tem medo da dor humana. O vazio não suporta o peso de um coração partido. Viver no vale tem um preço. Para permanecer imune à maldição do mundo, os habitantes não podem parar de sentir. No momento em que o morador se torna apático ou desiste da vida, a pele dele começa a acinzentar e ele é imediatamente expulso pela própria terra, sendo consumido pelo vazio lá fora. A segurança aqui não é feita de muros, mas de cicatrizes. Para chegar ao Vale dos Batimentos, não basta caminhar, é preciso resistir à tentação de desistir. A jornada de Kael, um ex-cartógrafo que perdeu a família para o cinza, é o último relato de alguém que atravessou o nada. Kael começou a sua jornada em uma metrópole que já não passava de um cemitério de estátuas de sal. Ele carregava apenas uma lanterna de óleo, uma raridade, já que a luz estava morrendo, e um frasco de vinagre, para cheirar e sentir a ardência sempre que a apatia tentasse dominá-lo. O primeiro grande obstáculo foi o antigo oceano. A água havia se tornado uma superfície sólida e translúcida. Kael teve que caminhar sobre o que parecia um espelho infinito. Se ele olhasse para baixo por muito tempo, veria o seu próprio reflexo perdendo a cor. Ele amarrou os olhos com uma venda fina, guiando-se apenas pelo som de batidas do seu próprio coração, que ele amplificava batendo um pedaço de metal contra o cajado. Ele precisava ser o seu próprio metrónomo em um mundo sem ritmo.
Ao chegar à terra firme, ele entrou em uma floresta onde as árvores eram feitas de fumaça petrificada. Lá, o ar estava cheio dos ecos que a maldição aprisionou. Ele ouviu a voz da sua filha chamando-o. Ele ouviu o riso de amigos mortos há anos. A maldição tentava convencê-lo de que a memória era melhor do que o futuro. Se ele parasse para ouvir, ele se tornaria mais um eco. Kael mordeu a própria língua, até sangrar. A dor aguda era o único lembrete de que ele ainda era um ser biológico e não uma gravação. À medida que se aproximava do vale, o espaço físico começou a se distorcer. A maldição, sentindo uma presença viva, tentou fechar o caminho. As montanhas ao redor começaram a se inclinar, como se quisessem esmagá-lo. Kael não correu, ele parou e começou a cantar. Não uma música bonita, mas um grito desafinado, cheio de raiva e desespero. Ele derramou o resto do vinagre em uma ferida aberta na mão. No momento em que a escuridão quase tocou os seus calcanhares, a realidade rasgou. Kael caiu não em um abismo, mas em uma grama úmida e mal cheirosa. O cheiro de terra molhada, estrume e flores silvestres o atingiu como um soco. Ele estava no vale dos batimentos. Ele olhou para trás e viu a fronteira, uma parede invisível, onde as cores simplesmente paravam. Do lado de fora, o mundo era uma fotografia morta. Do lado de dentro, ele viu pessoas brigando, rindo e chorando. Viu uma criança tropeçando e ralando o joelho, e o sangue era do vermelho mais brilhante que ele já vira. Kael agora é um dos sentinelas do sentir, aqueles que ficam à beira do vale para garantir que o barulho da vida nunca diminuísse. O que Kael descobriu ao observar a fronteira do vale foi algo que nenhum dos outros habitantes ousava admitir. A maldição não estava tentando entrar no vale, ela estava esperando. Ao estudar o comportamento da escuridão na realidade, Kael notou um padrão matemático terrível que os escultores do vazio deixaram como uma armadilha final. Kael percebeu que o Vale dos Batimentos não era apenas um refúgio, mas uma prisão. Como o resto do planeta se tornou estático e vazio, toda a energia vital e o caos do universo espalhados naquele pequeno espaço. A maldição está se espalhando. Quanto mais as pessoas sentem, mais forte o vale brilha, mas mais fina fica a barreira que o separa do nada. Kael descobriu que os escultores planejaram isso. Eles não queriam pagar a vida apenas por pagar. Eles queriam que ela se concentrasse em um único ponto para que, quando a barreira finalmente cedesse, a explosão da anulação fosse tão potente que apagaria não apenas o presente, mas o passado e o futuro. A maldição está enviando intrusos, não monstros, mas apatia disfarçada. Kael notou que algumas pessoas no vale estavam começando a simular emoções. Em vez de senti-las, elas fingem rir, fingem chorar, mas os seus olhos são como os dos escultores, vidrados e ocos. Eles estão lá para diminuir a frequência do ruído branco, por dentro, facilitando o colapso. Kael descobriu que, para salvar a existência, o vale não pode apenas resistir. Se eles continuarem apenas sentindo e se escondendo, eles eventualmente explodirão. A única solução que ele vislumbrou nas equações gravadas no limite do mundo foi algo que exigiria o sacrifício final. Alguém teria que levar o caos de volta para o vazio. Ele encontrou uma anotação nos restos da sua lanterna, escrita com o próprio sangue. O vale é um pulmão tentando sugar o ar para sempre. Se não instalarmos o barulho de volta para o silêncio, o pulmão vai estourar. Precisamos infectar o nada com a nossa dor. Kael agora guarda um segredo perigoso. Ele sabe como reverter a maldição, mas o processo pode significar a destruição do último lugar seguro da Terra, para que o resto do universo possa, talvez, renascer. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueçam de deixarem like e de subscreverem. Até à próxima.